Em 3 anos, pouco mais de 3 anos, a história se repete e os agentes são os mesmos. Sim, na verdade a gente tem aí desdobramentos, né, ainda de Mariana ocorrendo, e a gente já tem outro acidente. Então é uma situação que mostra aí uma falha sistêmica de gestão, de segurança. A gente está falando de uma empresa que se confunde com a história recente do país, né? Ela é muito importante na nossa economia e ela passou por algumas mudanças de gestão. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que entender também que a gente está passando por uma mudança de governo. São muitos anos e muitas falhas para que isso acontecesse, né? Dessa forma, 2 vezes seguidas agora. Então, tudo isso tem que ser considerado. Inicialmente, a gente observa uma reação positiva, tecnicamente falando, nesses menos de um mês, um problema tão grave, a reação do governo, a gente, tanto do Estado quanto do Federal, a gente observa uma certa humildade que cabe muito bem pedindo ajuda. Então, a gente tem a esperança de que possa esse acidente terrível se tornar um ponto de inflexão e que a gente possa refletir e fazer essas mudanças que foram sugeridas na legislação, não somente com barragens, mas a gente está tendo problema com viadutos, com outros tipos de instalações, né? A gente tem ciclovia no Rio. Então, quer dizer, eu acho que é um bom momento de mudanças e reflexões. Então, acho que a gente deve aproveitar isso e olhar para esse horizonte, porque no momento a tragédia nos deixa muito subjugados a ela. A gente precisa encontrar uma saída e eu apontaria esse norte, reconstruir a nossa cultura de segurança. Ô, Júlia, eu queria ver com você, vamos olhar um pouquinho. Júlia, pensando na empresa, né, que tem capital aberto no mercado financeiro, a gente vê tanto esses prejuízos, né, financeiros da empresa, a aplicação da multa. A gente viu que a Justiça bloqueou 6 bilhões de reais para cumprir esses reparos, tanto ambientais, sociais. A gente viu sexta-feira, no dia que aconteceu toda a tragédia, a Bolsa Brasileira estava fechada, né? A Bolsa de São Paulo não operou, feriado, mas a gente já viu as negociações lá em Nova York e a gente vinha de um momento em que a empresa financeiramente estava se recuperando. O professor aqui bem lembrou, mudança de gestão da empresa. Sim, nós tivemos, essa é uma empresa histórica, que tem emblemática para o país, né? Tanto em termos de conhecimento tecnológico, de eficiência, de sucesso, uma história de sucesso. Então, quando você muda uma gestão, você faz privatizações, a gente precisa fazer, né? A gente sabe que existem empresas que precisam ser privatizadas urgentemente e outras que precisam ser parcialmente. Mas é preciso cuidar do nosso patrimônio tecnológico, de conhecimento. Então, às vezes vem aqueles processos de aposentadoria voluntária e rapidamente você tira os salários mais altos, vai muita gente que realmente precisa sair, mas vai também aquele pessoal que tem aquele lastro técnico, aquele conhecimento, aquele histórico, que é difícil de formar, são décadas para formar aquele tipo de pessoas. As estatais têm muitos problemas e defeitos, mas elas formam profissionais de alto nível, isso é respeitado internacionalmente. Então, privatizar sim, mas tem que preservar esse corpo técnico e dos novos gestores, eles precisam mostrar evidências. Então, em termos de investigação, um ponto a ser levado em conta é como foi feita essa gestão, porque essa barragem existe desde 1976 sem acidente desse tipo, né? E o que aconteceu para que depois dessa mudança, 2 acidentes tão graves, se tem alguma ligação, pode ser que não tenha nenhuma, mas se tem alguma ligação com aposentadorias excessivas, profissionais muito jovens com salários mais baixos, o que aconteceu? Esse é um ponto de interesse para a investigação. Eu não estou afirmando que é isso, mas é para ser investigado, para que a gente, nas novas privatizações, a gente aprenda a lição e assegure, estou passando esse ativo é um ativo de interesse nacional, ele precisa ser preservado ali, um corpo técnico, não é simplesmente colocar o salário mais baixo e importar consultorias internacionais para resolver os problemas pontualmente, porque quando você tem uma estatal, você tem ali pessoas que ficam 10, 20, 30, 40 anos trabalhando a seu dispor, mas quando você tem uma empresa privada, nem sempre isso é viável.
Olha, gente, está acontecendo uma entrevista agora lá em Minas Gerais. Vamos ouvir, por favor. Nessas circunstâncias, em algum momento a gente diga, vamos parar agora, vamos rever, vamos descansar e amanhã cedo a gente retoma. Até para a segurança da própria equipe, né? É uma questão de produtividade também, né? Você tem, a maior parte do resgate está sendo feito com aeronaves, então é difícil voar à noite, aeronaves que nem conseguem fazer um voo seguro à noite, então precisa descansar, é uma decisão sábia, reconhecendo as limitações e quando você vê que não vai ser produtivo, é melhor parar, descansar, se recuperar, se reorganizar. Aos poucos, eles vão criando uma rotina, porque serão muitos dias de trabalho, isso não vai acabar em 1, 2 semanas, a gente vai ter aí um período longo. Se a gente fala em pelo menos 300 desaparecidos, pelas contas que devem ter ainda, 40 só hoje, falta muita gente, se infelizmente o número se confirmar, né, professor? Sendo que os últimos são sempre mais difíceis, demoram mais, então essa velocidade inicial de 40, ela é a máxima, é mais difícil. Agora, chegando num determinado local que a gente já sabe que tem bastante gente, que é a parte ali do escritório, então esse número vai dar um salto, né? Então eu acho que é um momento sim de parar, não querer ir além do que se tem para fazer, mas com certeza alguém está trabalhando durante a noite lá no planejamento, Sim, no trabalho de ele logística. citou até, né, que são 220 militares, né, com esse reforço do Rio de Janeiro que já chegou e que Goiás vai chegar amanhã, né? Mas tem um staff, né? Ele lembrou que as pessoas que estão por trás ali trabalhando, tem muita gente, inclusive IML, enfim, Polícia Civil, e ressaltou ainda a dificuldade da chuva, né? A gente vinha falando do agravante da chuva que pode dificultar não só o resgate, como trazer elementos novos. Lembramos de novo que tem uma outra barragem sendo monitorada ali do lado, né? E até no início da fala dele, quando a gente começou a transmitir, eles chamam de barragem 6B, dizendo que ela está sendo, a água está sendo retirada para evitar maior risco. Ele falou, a gente vai continuar drenando, né, professor? Isso, para tirar a carga que está sobre a parede, que pode ter sido. Fala um pouco sobre isso para a gente. O que é esse trabalho de drenagem dessa outra barragem que é a B6? Porque até tem informação. Romperam 2 barragens. A Vale disse, não, a gente teve uma que rompeu, outra que transbordou. Agora, fazendo essa drenagem, ela evita o quê, professor? Você teve ali um rompimento estrutural de grande porte. Então, são forças muito elevadas. Essas forças vão atuar no terreno. E se você tem uma outra barragem do lado, quem pode garantir que ela também não foi comprometida? Então, vamos aliviar a carga. Qual é a carga dela? O volume de água que ela possui. Então, eles estão tentando tirar isso, faz isso com grandes bombas. É difícil você conseguir trazer essas bombas, posicionar, são bombas de alta vazão. E até porque a barragem está próxima da área do acidente, que não é de fácil acesso. Exatamente. Então, é um trabalho. Eles já sabem o que tem que fazer. Agora, como fazer é um trabalho de uma batalha longa. E que exige paciência e persistência. Então eles estão, provavelmente a gente acha que acabou, que não está tendo atividade, não. À noite eles estão trabalhando exaustivamente no sentido de planejar o dia de amanhã, por onde vai começar, e são discussões, é um clima difícil de trabalho, porque você vai ter ajuda de pessoas que nunca trabalharam juntas, e você precisa coordenar isso tudo. Nessa hora, a expertise do pessoal que vem de fora auxilia bastante, porque esses treinamentos no exterior, eu cheguei a fazer um na Universidade do Texas, onde você tem jornalistas, que são atores, etc., para você lidar com essa dificuldade toda. Então, a gente está vendo aí a mobilização, vamos dar um voto de confiança e torcer para que a gente consiga tirar pessoas com vida. Isso não é impossível. Não é impossível. Professor, a gente tem que ir para o intervalo rapidinho. Uma última resposta. Quanto tempo o senhor acha que demora todo esse trabalho lá, rapidamente? Olha, a gente tem que dividir em módulos. A primeira parte, eu acredito que no mínimo 30 dias para você mudar de fase. Professor Gerardo Portela, muito obrigado por ter vindo aqui nessa tarde de sábado, noite, já ajudar a gente a entender toda essa situação. Eu que agradeço. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou liberar a Beth Pacheco.